A paz do Senhor para todos. Pode se sentar. Abre a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, fica depois do livro de Provérbios. Eclesiastes 3, quem encontrou diz amém. O versículo primeiro a seguir até o 8, vamos ler do primeiro até o 8. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo dos céus. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de lamentar, tempo de dançar, tempo de atirar pedra, tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar, tempo de apartar do abraço, tempo de buscar, tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de estabelecer a paz. Gênesis, ou melhor, Eclesiastes 3, do versículo 1 ao 8. Há um tempo certo para tudo. Quando a Bíblia diz aqui de tempo, em Eclesiastes, não se trata de um decreto, não é de uma predestinação, de algo que Deus determinou e aquilo tem que acontecer naquele dia e não pode ser um dia antes ou depois. Não se trata disso. Aqui em Eclesiastes, você percebe que ele fala de várias coisas que podem ser alteradas, mas que naturalmente tem um tempo certo para acontecer. Por exemplo, quando você planta um pé de manga, tem a hora certa, você vai lá e planta. Vai ter o tempo certo de você colher manga. Dependendo da árvore, a gente planta, a gente não consegue colher outra pessoa que vai estar desfrutando. Eu acho que é tâmara, uma fruta por nome de tâmara, parece. Existe uma fruta com esse nome, não tem? Dizem que quando você planta, ela demora muito para frutificar. Geralmente a pessoa que planta não consegue colher. Você sempre colhe de outra pessoa que viveu antes de você, pois demora muito tempo. Então tudo nessa vida tem um tempo. Quem um dia casou, conheceu alguém e teve um tempo de você se casar. Quem entrou em uma empresa, estudou, correu, se informou, teve um tempo certo de entrar ali, depois de ser chamado, depois de ter estudado. Quem está vivo teve um tempo de nascer e terás um tempo também de morrer. Esse tempo não é uma predestinação, como eu disse, marcado, até porque biblicamente nós não temos um dia marcado para morrer. Ninguém tem um dia certo de morrer, no sentido de decreto. Tem um dia certo no sentido natural. Qual vai ser o tempo natural da vida de alguém morrer? Depois que viveu muito tempo, envelhecer, vai
vai chegar uma hora que vai morrer. E ali será o seu tempo. Alguns acabam morrendo antes do tempo. Ou seja, não viveu o suficiente para desfrutar, não chegou nem a envelhecer, alguma coisa acabou atrapalhando a sua vida. A Bíblia nos diz que o primeiro mandamento dado com promessa é o mandamento do filho honrar o pai e a mãe, para que vá e viva muito tempo. Então o que ele está dizendo com isso? A probabilidade de quem desobedecer é viver menos tempo, e quem obedece, a probabilidade é de viver mais tempo. Então está dizendo que tem pessoas que ela consegue prolongar os seus dias e tem pessoas que conseguem encurtar. Logo, não foi Deus que sentenciou o dia dela morrer. Ah, irmão, mas tem uma pessoa que Deus disse, ou alguém na Bíblia. A gente não pode pegar fatos isolados para determinar regras. Existem situações. Por exemplo, a gente vai encontrar um homem na Bíblia que Deus disse assim para ele, assim, olha, coloca a sua casa em ordem porque vai morrer e não vai viver. Aí depois Deus fala, alguns minutos depois, provavelmente alguns minutos, não vai morrer mais, vou dar 15 anos. Ou seja, daqui a 15 anos é que ele vai morrer. Então, para esse, ficou certo que ele iria morrer daqui a 15 anos. Mas isso não podemos estabelecer regras, porque se trata de exceção. Mas tem um tempo, como está dizendo, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar. Aumenta um pouco o meu retorno aqui, por favor. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, quando se trata de coisas que você pode arrancar. Alguns casos não. Tempo de chorar, tempo de rir. Ou seja, há um tempo apropriado para você chorar. Qual é o tempo apropriado para se chorar? Momentos de lamentos, de sofrimento. No tempos bíblicos tinha umas mulheres chamadas a profissão delas era de carpideiras, onde elas eram pagas para chorar nos funerais. Então elas ficavam naquele chororô. Vocês vão ver que Jesus chegou na casa de um homem que a filha dele tinha acabado de falecer, e lá tinha aquelas pessoas chorando, e Jesus falou, não chore, ela está apenas dormindo. Aquelas pessoas que estavam chorando, possivelmente, pela linguagem bíblica, se tratava de pessoas que da época era paga, elas recebiam, era salariada para que chorasse, chamado de carpideiras. A Bíblia diz que é para a gente chorar com os que choram e nos alegrar com aqueles que se alegram. Então, tem momento, você não vai chegar no funeral, por mais alegre que você esteja por algum motivo, é impróprio você chegar no funeral e ficar dando gargalhada. Não é hora de você rir no funeral, a não ser que seja uma cultura diferente da nossa, porque tem cultura que o povo festeja. Quando alguém da família morre, eles ali agradecendo pelos dias que aquela pessoa conseguiu, se alegrando pela oportunidade que a pessoa teve de viver até ali. Não é pela morte em si, mas é mais ou menos assim. Vamos supor que você ficou vários anos em uma empresa e é mandado embora, e você faz uma festa se alegrando pela oportunidade de ter vivido, trabalhado naquela empresa por muitos anos, comemorando o tempo que se passou. Igualmente no aniversário, você comemora, não é o daqui para frente, se comemora é o que você conseguiu até o momento, porque na verdade, se pensar por outro lado, a gente teria que chorar no aniversário, porque cada aniversário, um ano a menos de vida que você tem, não é um ano a mais, é um ano a menos. Então, estou comemorando porque eu vivi 10 anos, por outro lado, um ano a menos. O ano que vem é um ano a menos de vida que eu vou ter, certo? Então, tem os dois lados da moeda, mas naturalmente as coisas, ela tem o seu tempo, o tempo de crescer, de amadurecer e depois morrer. Muitos de nós podemos aplicar isso até em relação à obra de Deus, que muita gente não
não consegue esperar o seu tempo. Por exemplo, hoje, não sei se vocês perceberam, mas hoje é muito comum os cristãos viver mudando de igreja com muita facilidade. Existe um momento que há necessidade de mudar, distância, limitações que você tem, um problema sério que aconteceu onde estava congregando, você percebe que está morrendo em uma igreja. Eu aconselho qualquer pessoa, está numa igreja e você está morrendo espiritualmente, por que ficar nela? Tem igreja que tem um nome só de evangélica, mas de evangélica não tem nada, certo? Então o que acontece? Mas a gente percebe muita gente mudando com muita facilidade, e uma boa parte é por causa de cargos. A pessoa fica lá e eu digo, eu estou aqui não sei quanto tempo, e o pastor não me vê. Eu sempre falo para as pessoas, este ano eu fiz 30 anos que sirvo a Deus, que sirvo a Cristo ininterrupto, diretão, e trabalho na obra desde que me converti, já fui convertendo, já fui para a obra. Mas nunca fiquei, já teve alguns momentos, restrito, por alguns tipos de perseguição pastoral, mas eu posso dizer que eu nunca fiquei nesses 30 anos sem trabalhar na obra de Deus. Teve um momento que eu sabia que as pessoas não gostavam de me ouvir, não gostavam da minha companhia, mas isso não impediu que eu fizesse a obra de Deus. Depende de como cada um se posiciona. Se Deus tem obra na sua vida e você está no tempo de Deus, não tem homem que atrapalhe a obra de Deus na vida de alguém que é chamado. Agora nós aqui, às vezes, não sabemos nos posicionar, respeitar, considerar, esperar o tempo, e a gente pisa, coloca os pés na frente das mãos, e aí vira aquele rolo terrível, e acaba sendo marcado, e fica um tempo sem fazer a obra de Deus. Irresponsabilidade, falta de compromisso, precipitações, se posicionar numa função que não é sua, e falar, eu quero essa, mas não é a sua. Então assim, nós é que complicamos a nossa história, nós é que complicamos a nossa vida. Quando eu fui prometido, quando eu fui ser separado da presbítero, eu me lembro que o pastor chegou a falar para mim que naquele ano eu seria, chegou a colocar o meu nome na lista, que eu seria separado. Como presbítero tinha outros obreiros também, mas na época eu me sentia muito despreparado, e eu ia falar para ele que eu não queria ser presbítero. Eu não queria ser presbítero, coisa que é raro na nossa vida, alguém falar que não quer um cargo, porque geralmente a gente gosta das alturas, né? Se falar assim, você é presbítero, vou colocar você como diácono, pronto, você vai arrumar um jornal para a TVT, porque isso vai dar problema, vai até para a televisão. Mas quando fala assim, você de diácono vai para presbítero, todo mundo é peça de Deus. Mas eu me senti despreparado por entender a responsabilidade de presbítero, segundo a Bíblia, é quase o equivalente de pastor. Então eu não queria. Mas aí, esse mesmo pastor que disse que ia me separar, porque tinha outros grupos de obreiros, ele não gostava, ele não queria, ele ia fazer isso contra a sua vontade. E Deus usou alguém dizendo que ainda daquele ano eu seria separado como presbítero, e isso aconteceu. Então você entende o que? Era chegado o tempo de Deus, mas para mim não era. Eu entendia que não era. Mas às vezes acontece o contrário. Não é o tempo de Deus, e a gente jura que chegou o tempo de Deus, porque a gente tem 55 anos como diácono, então por que não ser presbítero? Mas quem disse que porque tem 55 de diácono tem que ser presbítero? Talvez seja só até o diaconato mesmo, nem todo mundo foi chamado para ir além. Então, voltando, nós precisamos saber que tem um tempo. Existem pessoas que você sabe que estão na igreja que tem talento para desenvolver certo tipo de trabalho, mas tem alguma coisa na própria pessoa que impede. Tem tipo de coisa na vida da pessoa que atrapalha. Por exemplo, nossa igreja ela não separa diácono solteiro no nosso ministério. Entretanto, tem exceções. Quando ele sabe que é um jovem ou uma jovem que é responsável, que o pastor vai lá e fala por ele, tem maturidade, que já está executando, porque para você separar uma pessoa para um cargo, ela já tem que estar fazendo aquilo antes, no sentido ministerial. Ou seja, se a pessoa não gosta de mexer em nada na igreja, para que ser um diácono? Só para ela executar a partir do dia que ela for
colocada, ela vai dar muito trabalho, até porque o pastor não me conhece ainda. É como que fosse um namoro. Casamento que não tem namoro antes, a probabilidade de dar errado é bem maior do que os demais. Não se conhece a pessoa. Então, na nossa igreja tem essas exceções. Tem essa exceção. Então, nós precisamos entender que as coisas precisam ter o curso natural. Existem coisas que são milagres. Existem coisas que nós sabemos que aquilo não poderia acontecer humanamente, mas Deus intervém naquilo e opera. Mas existem coisas que o tempo é nós que fazemos. Existem coisas que o tempo é nós que determinamos aquilo, no sentido de falar, eu declaro, como alguns pregam, que eu sou contra essa expressão, eu declaro isso, eu declaro aquilo, porque ela não é bíblica para citarmos, certo? Mas existem coisas que a gente impede. Tem coisas, por exemplo, tem pessoas que eu já passei em igreja, tem pessoas que estavam desempregadas, mas eu não teria iniciativa de ajudar a arrumar emprego, porque eu sei que ela arruma emprego hoje e amanhã está dando trabalho para o patrão e eu vou passar a vergonha. Existem pessoas que já trabalhou comigo na construção civil que eu não indico para outro pedreiro, ajudantes que trabalhou comigo que eu não posso indicar para um outro construtor civil, azulejista que eu não posso indicar para colocar azulejo na casa de alguém, porque a pessoa vai falar mal de mim depois, porque a pessoa não é preparada para aquilo, apesar dela se considerar como pedreiro e azulejista, e são pessoas veteranas no trabalho dela. E a gente que trabalha há muito tempo, você chega assim numa casa, você dá uma olhadinha no chão, você sabe se quem colocou porcelanato ali, cerâmica, se é um profissional ou se é uma pessoa mais ou menos, porque a gente depois de trabalhar há muito tempo. Então o que acontece? Essa pessoa atrapalha que as coisas aconteçam dentro de um tempo natural que poderia acontecer. Ela mesmo atrasa a sua vida. Tudo tem um tempo. E tem algumas pessoas e tem algumas histórias que o tempo demora mais do que outros, certo? A gente conhece muitas pessoas assim na igreja que começam a crescer e você fala, aquela pessoa tem um dom de pregar. Aí você, o que é que você pensa? Mas ainda não é o tempo. Aí você conversa com uma pessoa assim, ó, faça um curso básico, pelo menos em teologia. A pessoa fala, no momento eu não tenho vontade de fazer, porque você está vendo, ainda não é o tempo dessa pessoa. Às vezes tem a chamada, mas ainda não é o tempo. Ela não se despertou para cantar também, para fazer a obra de Deus. Por isso, se você que está aqui, qualquer irmão, entender que parece que a sua vida está amarrada, entenda, pode ser que o próprio Deus esteja segurando isso, ou você mesmo está fazendo com que isso aconteça. A nossa maneira de proceder atrapalha ou ajuda. A Bíblia nos diz em Efésios, Giovanni, lê para a gente, por favor, Efésios 5, 15 e 16. Fala para a gente aproveitar o tempo. O tempo é algo precioso de Deus. E nós, ultimamente, nesse mundo moderno, nós desperdiçamos muito o nosso tempo. Se eu fosse perguntar aqui quem tem falta de tempo, eu sei que não é todos, porque vocês não iam mentir. Eu sei que tem gente aqui que tem tempo de sobrando. Mas a maioria de nós reclamamos de falta de tempo. Mas o problema do nosso não é a falta de tempo, é que nós não sabemos aproveitar o tempo que Deus nos dá, tá? Nós não sabemos aproveitar, e a Bíblia usa a expressão remir o tempo, é como fosse a ideia de resgatar, é de você ter o controle no tempo que você tem. O tempo que você tem que controlar ele, no sentido de ser bem aproveitado ou proveitoso naquilo que você precisa. Muitas coisas que a gente chega à noite e fala, hoje não deu tempo para eu fazer isso. Mas você vai observar que se você organizasse seu tempo, teria tempo para fazer. Então não foi a falta de tempo, foi como a gente organizou o nosso tempo. Como é que está escrito aí, Giovanni? Lindo tempo, porque os dias são maus. O versículo anterior. Portanto,
vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, você tem que ter sabedoria para administrar o tempo que você tem. Por exemplo, eu trabalho e as pessoas, na minha função, elas não têm aquele negócio, chegou 5 horas, não vou entrar em contato porque ele não vai me entender. Aliás, a maioria dos meus contatos são depois do expediente. Depois das 5 horas, é o período que mais aparece pessoas para entrar em contato comigo, porque é o período que ela está descansando, é feriado domingo e de noite. Certo? Então o que acontece? Tem vezes que eu preciso dar uma resposta para essa pessoa no outro dia, sobre um orçamento, um trabalho, alguma coisa. E eu já sei que essa pessoa talvez nem vai responder mais porque é tarde da noite. Só que eu quero ganhar tempo. O que é que eu faço? Eu não vou deixar para mandar mensagem para ela, ligar não dá, mas mensagem não tem problema. Aliás, as pessoas, a maioria, deixa seu telefone no silencioso, até porque é incômodo barulho de mensagem, né? Incomoda muita gente. Mesmo o seu incomoda a mim, eu incomodo você, e a maioria de nós deixamos no silencioso, como por exemplo meu celular, ele é silencioso quase no total. Então assim, eu não vou deixar para o outro dia, depois das 8 horas ainda. Eu quero ganhar tempo, mesmo antes de amanhecer o dia. Se eu lembrar, eu estiver indo no banheiro, eu estiver lembrar, eu mando a hora que eu lembrar. Então eu mando mensagem, a pessoa no outro dia, quando eu acordar, ela já me respondeu ou fez outra pergunta, e eu analiso que se eu tivesse esperado amanhecer o dia, eu teria atrasado em alguns orçamentos que eu faço. Isso é o que? Usar o tempo com sabedoria, ganhar tempo. De repente no outro dia eu vou acordar um pouco mais tarde, e depois disso é que ainda vou responder a pessoa. Por quê? Porque eu sei que quando a pessoa, quem tem o WhatsApp e trabalha com o celular, é uma das primeiras coisas que você faz quando você levanta. E eu já sei que é isso que a pessoa vai fazer comigo. Quando ela se levantar, vai me responder. Quando eu acordar, a resposta que eu queria já está aqui. A pessoa foi trabalhar e eu resolvo perguntar para ela depois que eu levanto. Ela só vai me responder no horário do almoço. Você está entendendo? Porque ela está trabalhando, ela não pode usar o WhatsApp. E como eu perguntei para ela ontem à noite, hoje de manhã, quando ela estava escovando o dente, já estava ali digitando. Tem gente que escreve com 2 mãos, tem gente que escreve com uma mão só, né? A maioria é em áudio. Então as pessoas já vão lá e respondem. Então eu percebo quanto ganho de tempo. Eu estou falando da minha profissão, mandando mensagem para as pessoas, e eu vejo que elas fazem o mesmo. Fala assim, desculpe aí o horário, mas foi esse horário que eu cheguei, que eu trabalho no segundo período, não sei o quê. E aí no outro dia é que eu vejo a mensagem dela e já respondo para ela. E quando ela acordar, porque ela trabalha um pouco mais tarde, que é o segundo turno, quando ela acordar, a minha resposta já está lá. Então eu estou falando para vocês de ganhar tempo. Você que levanta de manhã cedo, qual é a primeira coisa que a gente pensa naturalmente de manhã quando se levanta? Em fazer. Natural do dia a dia, todo mundo, grandes e pequenos. Tomar café. Alguns vão correndo usar o banheiro, né? Mas tomar café. Mas se você está com pouco tempo, o que é que você faz? A não ser que esteja fazendo um xixi nas calças, que a vida levanta assim, a gente vai lá, acende o fogo e coloca a água para ferver. Enquanto isso você corre, a água está esquentando, você corre, escova seus dentes, usa o banheiro, e aí quando você sai de lá, já com o rosto, já acordado de verdade, a água já está pedindo pó, você já ganhou tempo. Agora se você é daquela pessoa que levanta, fica colocando o celular para despertar daqui a 5 minutinhos, e aí dá um tapa no celular, mais 5 minutinhos, já sei que você é enrolado em muitas coisas quem faz isso. Que a pessoa que é decidida, ela não faz isso. Já viu as pessoas decididas? A pessoa decidida, geralmente é um toque só e já levanta. Às vezes ela nem precisa de toque, é só o vibracal. Uma pessoa objetiva, chega na loja de gravata. Eu não quero saber se tem outra loja lá na frente. Geralmente o homem é assim, eu compro logo na primeira que eu encontro. Já a pessoa que é um pouco mais enrolado, entra na primeira, entra na segunda, e daqui a pouco gasta mais gasolina procurando loja. Aí encontrei a promoção, mas você já gastou tanto combustível que ficou mais caro. As mulheres aqui fazem muito isso.
As mulheres dão trabalho quando chega na loja. Coloca sapato, coloca sapato, coloca sapato. Depois fala assim: depois eu volto aí qualquer coisa. Coitada das mulheres, né? Coitada da moça. Então, ganhar tempo nas simples coisas. Você quer ver isso? Tem mães que tem 10 filhos e consegue dar o recado mais do que muitas mães que só tem 1 ou 2. E eu falo isso experiência porque eu tive uma mãe que tinha 10 e teve um período que ela estava com os 10, todo mundo de menor, porque é uma carreirinha, 1, 2. Eu tenho irmão que tem 10 meses de um para o outro. 10 meses, não é nem 9 meses, não é 10 meses, não é nem um ano, 10 meses de diferença. Um mês que eu nem ficou grávida do outro. Que coisa, hein? Parece coelho. Então, na minha família, como é que você faz para administrar isso? Você acorda cedo. Quando as pessoas começarem a acordar, você acorda, já está o cafezinho pronto. Agora, se for aquela mãe que a filharada acorda antes dela, ela acorda depois dos filhos, ela não vai conseguir administrar o seu tempo. Ela vai viver enrolada, sempre vai dizer: os meus filhos não deixam eu fazer nada, não me sobra tempo. Gente, tem pessoas, olha, eu vou acordar de manhã cedo para levar meu esposo, tem mulher que é de fibra, para levar meu esposo no portão, enquanto ele vai estar indo para trabalhar, coloco a comida ali, esquenta o alimento para ele no micro-ondas. Meu vizinho mesmo, enquanto a gente escuta o barulho do micro-ondas, para poder o filho e o esposo trabalhar. Enquanto isso, já despertou o sono, ela não volta para a cama, sabe o que ela faz? Coloca a máquina e o tanquinho para lavar a roupa. Quando é 9 horas, se ela quiser voltar, ela até volta, porque ela já fez feijão, arroz, carne, lavou roupa, e se for no tanque, já deu até para estender. Essa pessoa, se ela não gostar, se não for apaixonada pela cama, ela tem o resto do dia. Mas se você está aqui e dizer para mim que acorda 10 horas, eu já sei que a sua vida é tumultuada, mas não é por falta de tempo. Então ele diz o que? Remina o tempo. Na minha versão fala assim, aproveitando bem cada oportunidade. Observe bem, aproveitando bem cada oportunidade nessa versão, porque os dias são maus. Não desperdice o seu tempo. Nós desperdiçamos muito tempo. Vou falar mais aqui para frente. Não perca tempo. Vamos lá, Provérbio 23, verso 9. Alguém pode ler? Provérbio 23, verso 9. Tudo tem seu tempo, mas para que aconteça no tempo, eu preciso cuidar do tempo. Provérbio 23? 23, verso 9. Não faleis ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Ou seja, não perca tempo ouvindo o tolo ou o insensato, como diz outras versões. A Bíblia diz assim lá em Mateus 5, diz assim: não lance pérolas a quem? Os porcos ali são pessoas. É na sequência onde diz: não julgueis, que a gente interpreta tão errado. Como é que eu vou saber quem é porco e quem é cão, que a Bíblia chama algumas pessoas de cão, se eu não julgá-las? A questão é, eu não posso fazer o julgamento hipócrita. Como foi dito aqui essa noite, se você tem uma trave no olho, não dá para tirar o argueiro, o cisco do olho do outro. Mas se seu olho não tiver trave, eu vou dizer que todo crente tem uma trave? Claro que não, senão como é que vai pensar disso aí? Porque a pessoa que tem uma trave, ela nem consegue enxergar as coisas. É uma pessoa que não consegue ajudar ninguém, porque ela está impedida, porque ela tem um problema tão grande, que ela não consegue ajudar o outro nem naquilo que for pequeno, porque a trave é uma madeira grande. Aí isso Jesus está falando da hipocrisia. Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e assim cuidará tirar o argueiro, o cisco que está no olho do seu irmão, porque nós precisamos tirar o cisco, sim. Primeiro, é claro, tem que tirar a trave. Então, a gente perde muito tempo, às vezes, com pessoas que Jesus não perderia tempo. Presta bem atenção. Onde é que você já viu Jesus insistindo com o fariseu na Bíblia? Com aquelas pessoas que só ficavam ali perseguindo ele. Você não vai ver Jesus se direcionando, querendo ganhar os fariseus.
insistindo, para convencer eles, para ele ouvir sua palavra. Jesus insistia com a prostituta, insistia com os publicanos, insistia com outras pessoas. Jesus estava ali, dirigia as palavras, e quando Jesus dirigia suas palavras para os fariseus, geralmente era forma de indireta. E algumas vezes eles falavam: mestre, as tuas palavras nos ofendem. Igualmente João Batista, né? Chegou uns fariseus lá, querendo ser batizado, e João falou assim: raça de víboras. São pessoas. Quem foi que ensinou vocês a fugir da era futura? Se Deus quiser, faz suscitar filho de Abraão até dessas pedras. Vai produzir fruto digno de arrependimento. Em outras palavras, quer se batizar? Vai, se converta e depois volta, caiu, eu batizo vocês. Mas não fica dizendo aqui que é de Deus só porque é da descendência de Abraão, não. Porque Deus pode levantar da descendência de Abraão, Deus pode suscitar até dessas pedras aqui. Agora vocês se acham que são santos, que são bons, só porque vocês são da descendência de Abraão, e aí vem para batizar aqui como se estivesse fugindo da ira futura. Raça de víbora. Jesus chegou a chamar Herodes. Jesus chamou Herodes, o homem muito importante da sua época, de raposa. Fala com aquela raposa. É palavra pejorativa. Então, nós gastamos tempo com alguém, porque tem pessoas, irmãos, tem pessoas que a gente insiste para ela. Por exemplo, nós que somos pastores, tem pessoas que você insiste, conversa, só que existem pessoas que o próprio Deus pede para você parar de insistir com algumas pessoas. Aí não, já faz tempo que não vem ninguém me visitar, já faz tempo que não vem ninguém na minha casa, eu estou aqui um tempão, ninguém nem notou que eu voltei na igreja. Digo, quantas pessoas já ligou, já falou, já mandou mensagem, já foi na graça, fez oração, fez até campanha, e a pessoa pisou na pérola. Chega uma hora que o pastor para, porque nem Deus insiste com ninguém para todo sempre, irmãos. Onde você vai ver na Bíblia que Deus insistiu com o homem até o homem morrer do começo? Isso você vai ver algumas exceções. Chegou e falou: eu vou destruir o homem porque o meu espírito não vai mais insistir com ele, vou destruir. Aí você lê lá em Romanos falando que Deus desprezou por 2 vezes, fala que Deus os abandonou, que Deus os entregou, ou seja, não vou insistir. João chega a dizer que aquele que pratica pecado para a morte, que são as questões graves, que as pessoas insistem no erro, ele fala assim: por esses eu nem digo que ore, se o pecado dele é para a morte. O que é pecado para a morte? Não é blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Pessoas que não é blasfêmia, mas você ajuda ela a sair dos seus pecados, e ela insiste, parecendo, como diz a própria Bíblia diz, que é como um cão que volta ao vômito. É muito comum. Você que tem cachorro sabe que é muito comum. Um cachorro vai lá e joga quase as tripas para fora, daqui a pouco você passa lá, não está lá mais. É quando a pessoa insiste em voltar para o seu erro, tem a ajuda de alguém e insiste. Chega uma hora que você tem que cair na real. E hoje isso acontece muito. E quem tem mais tempo servindo a Deus sabe qual era a maior preocupação dos pastores antigamente. Era evangelizar e discipular as pessoas novas convertidas na igreja. E um dia desse eu vi um título, acho que foi no Instagram, em algum lugar, falando assim: olha, eu nunca imaginaria que ia chegar uma época da gente ter que evangelizar os cristãos. Sabe qual é o maior trabalho? Todo pastor, qualquer pastor, é evangelizar os cristãos. Você perde muito tempo, vai ali, fala lá, corrige aqui, diz aqui, cuidado com isso, para com isso, não faz isso, você de novo fazendo isso, o tempo todo, você toma um tempo. Tem pessoas que você percebe que ela está até desenvolvendo, mas existem pessoas que você percebe, imagina, Judas ficou com Jesus ali uns 3 anos e meio, Judas Iscariote, mas não se converteu. Pedro se converteu depois que Jesus morreu, e Judas nem na hora da sentença se arrependeu, teve remorso, porque remorso, o que Judas teve foi remorso. Remorso é você sentir tristeza pelo que fez, e aí dá vontade de sumir, de se matar. Arrependimento, a Bíblia diz que arrependimento, a tristeza segundo Deus, gera mudança, gera vida. O que aconteceu com Judas? Amarrou a corda no pescoço, a corda parece que quebrou, o folgado da madeira, caiu em cima de umas pedras, e as pedras,
abriu a barriga dele e as suas vísceras se derramaram, diz a Bíblia. Então a gente às vezes fica lançando pérola aos poucos. Ou seja, você falar a palavra de Deus para alguém que vomita em você de volta, é você perder tempo. Por isso que em alguns momentos o seu exemplo é suficiente e insistir, falando, é perder tempo. O tempo é precioso. O tempo é precioso. E às vezes a gente gasta tempo com quem não quer. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Não perca tempo falando com o tolo. A questão do tempo também, sabedoria com o tempo, Provérbios 6 e o versículo 6. Isso aqui é forte também. Provérbios 6 e 6. Quem encontrou pode ler. O tempo. Observa a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e eles se sabem. Por que é que às vezes vai ter com formiga ou preguiçoso em outra versão? Por que é que às vezes a gente vive o tempo todo sem sobrar tempo para nada? Porque a gente faz as coisas ao inverso. Como é que a formiga faz? A própria leitura aí vai falar mais para frente. A formiga, ela não tem um chefe, ela não tem um líder, trabalha de forma organizada. A formiga trabalha, mas ela não trabalha assim, calor e inverno, calor e inverno. Ela tem um tempo para trabalhar, que é no calor. Vai acumulando, para quando chegar o inverno, que não dá para trabalhar, ela vai desfrutar daquilo que ela fez no verão, tranquilo. Está entendendo? O que é que a gente faz? A gente às vezes inverte as coisas. A gente não tem prioridade em gastar, em utilizar o nosso tempo. Aí a gente vai, vamos supor, a gente vai ler na hora que deveria ser o almoço. A gente vai passear no momento que deveria estar indo visitar alguém doente. A gente inverte as coisas. Aí vai chegar uma circunstância que você vai dizer, mas eu lutei, não cheguei a lugar algum, não tive resultado. Por quê? Porque até batalhou, mas fez as coisas ao inverso. Então tem a hora certa para fazer cada coisa, tem o momento certo para ir, como diz a Bíblia, ao momento certo de falar e ao momento certo de ficar quieto. A Bíblia diz no livro de Provérbios que no momento de, dependendo a circunstância, você é tido como sábio por ficar em silêncio. E se você tivesse falado, seria considerado uma pessoa tola. Já viu aquela expressão que fala, fulano fala pelos cotovelos, né? Não tem essa expressão? Que a pessoa, em outras palavras, é chamada também da pessoa tagarela, que fala o tempo todo, que fala com cachorro, fala com papagaio, fala com todo mundo, e é o tempo todo falando. Não sobra tempo para os outros falar. É claro que eu não posso entender, porque se tem um tempo de falar e de ficar calado, quem também quase não fala, também está errado. Está entendendo? Eu sou da minha, eu só falo mesmo se for necessário. Pergunte para os membros da família se essa pessoa não é a prova para ele. Essa pessoa, você tem que falar demais, por falar por você, e tem que falar também por ela. Certo? Às vezes a gente chega assim em algumas casas e a gente vê assim que a mulher geralmente fala mais, mas aí tem assuntos que você percebe que é mais pertinente ao marido. Mas lá quem fala é só a mulher. A mulher fala, e quando o marido vai falar, ele começou a falar, a mulher já cortou ele. Está errado os dois, porque não entraram num acordo de ter esse equilíbrio, tempo de falar, tempo de ficar calado. Eu estava um dia conversando com uma pessoa da minha família. Fiquei mais de 2 horas no telefone conversando os problemas com a pessoa da minha família. Conversando, e a pessoa falar. E aí toda vez que você vai falar, a pessoa não deixa você concluir. Eu tive que falar para a pessoa, cale a boca.
Você, quando começa a falar, não deixa ninguém mais falar. Deixa eu falar, depois você fala. Você já falou o tempo todo, eu usei essa expressão. Calem a boca. Porque se eu falasse, deixa eu falar, não sei o que, ela não ia deixar falar. Então tem que pegar mais duro, quando precisa. Minha esposa sabe aí que dificilmente eu ficar assim, irritado com alguém, e ficar com esse negócio. Graças a Deus eu não tenho esse problema, esse temperamento difícil. Posso dizer que sou uma pessoa fácil de viver. Só perguntar para minha esposa. Eu tenho certeza que se perguntar para ela, ela vai dizer que eu não sou uma pessoa difícil. Mas eu tive que falar para ela, calar a boca. Oi? Fala. Ela é mais difícil que eu. Então, né? É ou não é? Pode perguntar para ela que ela vai dizer isso. Parece que não é, mas é. Então, irmãos, eu tive que falar para ela, cale a boca, fulana de tal. Não é? Falei, tive que falar, porque a pessoa não consegue parar. E principalmente isso acontece quando você acha que está com a razão. Que quando você acha que está certo, você diminui a pressão dos pneus. Mas quando você acha que está com a razão, pronto, o outro tem que te ouvir, e você tem um motivo para falar e falar. Certo? Então, queridos irmãos, nós precisamos aproveitar o tempo, não desperdiçar o tempo, e não inverter o tempo. Porque quem no inverno, no caso da formiga, não trabalhar no calor, quando chegar o inverno, ela vai ter que inverter. Não tem o que comer, vai ter que sair para trabalhar no tempo frio. E o que é que vai acontecer com a formiga no tempo frio? Ela vai perder a vida dela. Simplesmente ela vai morrer. Vai ser atacada, ela não vai ter a mesma agilidade para andar nas florestas. Tem tipo de alimentos que no inverno ela não vai encontrar, além do sofrimento no frio, mas tem alimento. Pode observar, quando você vê uma formiga lá na sua lixeira, aquela formiga grande que morde assim, que quer cortar a nossa pele, geralmente é no tempo quente. Dificilmente no tempo gelado você vê aquele monte de formiga perseguindo você. Nem os pernilongos gostam de entrar na nossa casa. Ele pode até entrar porque lá fora está frio, aí ele entra porque está quente, mas eles não gostam. Então nós precisamos entender, tudo tem seu tempo, aproveitar o tempo que nós temos, não desperdiçar o tempo que nós temos, que isso a gente faz bastante hoje. Como eu estava falando antes, não terminei com essa questão da tecnologia, a gente fica muito tempo, né? Quem tem televisão, a gente pode observar aqui hoje, no tempo da tecnologia, a gente reclama mais de cansaço do que no tempo que não tinha tecnologia. Que é um pretexto que seu cérebro dá para você sentar diante da televisão e ficar horas e horas. E depois fala assim, o que é que eu aproveitei fazendo isso aqui? Nada. Aí quando... daqui a pouco eu tenho uns pratinhos para lavar o meu veículo, passar água na garagem, e quando chega a noite você fala, acabou o tempo, e eu não terminei minhas coisas, e o seu dia amanhã vai ser tumultuado, porque desperdiçou o tempo no dia de ontem. Mas converse com uma pessoa que organiza o tempo dela, para você ver, que quando chega nas suas férias, ela não tem mais nada, reforminha na casa, ela não tem mais nada para mexer. Porque ela foi fazendo o quê? No período do... agora não tem mais, né? Mas o período do horário de verão, eu construí o meu barraco quase todo no horário de verão, depois do expediente. 2 cômodos em 2 meses, eu sozinho, fazendo depois do expediente. 2 cômodos, bater laje, levantar, sem ajudante. Chamei ajudante 2 vezes, no dia de bater laje, certo? No dia de bater laje e no dia de colocar umas ferragens em cima. Que agora a casa está maior, mas era 2 cômodos e um banheiro. Então tem o irrigamento em cima, mas o resto, os trilhos da laje, a capa da laje, rebocar, contrapiso, encanamento, sapata, concreto, coluna. Depois que eu chegava, pedalava ali perto dos, acho que é Espeto de Ouro, ali perto da prefeitura de Sorocaba, um pouquinho antes. Então eu montava na minha bicicletinha, não tinha carro ainda. Um bom período minha esposa não estava aqui ainda. Pegava minha bicicletinha, ó, cortava todo mundo, ó. Chegava em casa, teve uma vez que eu trabalhei até meia-noite
e aonde eu morava, na minha cunhada, foi até atrás de mim para ver se tinha acontecido alguma coisa, né? Não tinha, eu acho que não tinha celular, assim, WhatsApp, essas coisas, nem sei se eu tinha celular. Ah, tinha celular? Nem me lembro. Acho que era telefone livre, tal do livre lá que escravizava a gente. O livre que escravizava a gente. Aí eles foram lá meia-noite, porque eu tinha demorado, depois de trabalhar de ajudante pedreiro, porque eu era pedreiro, mas eu trabalhava numa empresa e tinha informações que eu sabia que eu trabalhei na vila, então muita coisa eu não sabia o nome. Eu sujeitei a trabalhar de ajudante em vez de pedreiro, trabalhava o dia inteiro de ajudante, pegava bicicleta, chegava em casa e ia puxar enxada. Nem tinha luz direito no local, né? Então assim, eu estou falando de aproveitar o tempo, senão eu não teria construído, e aí minha esposa teria ficado mais tempo lá, né, longe de mim, coitada, sofrendo. Então, irmãos, precisamos aproveitar o tempo, sabe? Por exemplo, quando chega em casa é muito comum, depois do culto desse, a gente fazer o quê? Ligar a televisão, alguma coisa. Mas a gente tem um compromisso de orar. O que é que minha esposa fala comigo? Nem vamos ligar a televisão agora. Vamos direto orar. Senão o sono vai pegar e depois não ora. Aí vai dizer o quê? Não deu tempo. E aí a gente sabe que isso é mentira. Você está entendendo? É como não inverter as coisas. Ganha tempo. Você acorda de madrugada, o sono foi embora e você sabe que não vai dormir tão rápido. O que é que você faz? Vai mexer no celular ou ficar lá abrindo a boca o tempo todo. Vem sono, vem sono, vem sono. Fazendo o quê? Perdendo o seu tempo. O que é que você poderia fazer? Dobrar o joelho e orar. Aí no outro dia você já fez seu período de oração, que vai te sobrar para fazer outra coisa. O nosso problema não é a falta de tempo, irmãos. Você vai ver pessoas que têm 2 empregos, ainda conseguem fazer faculdade, tem filho, roupa para lavar, tem. E você fala, como é que essa pessoa faz? Ela consegue dominar o tempo que tem. Não vai cozinhar num fogão com 4 bocas, que agora tem 5, né? Uma boa parte dele, eu vejo muito isso nas casas que eu trabalho. Mas a pessoa não vai colocar um negócio para depois colocar o outro quando estiver pronto. A pessoa que ganha tempo coloca lá tudo ao mesmo tempo. Feijão, arroz, carne. O que é que ela está fazendo? Ganhando o seu tempo. E se seu tempo é curto para você cozinhar, o que é que você faz? Se você é uma pessoa que não tem aquela vaidade de comer comida do micro-ondas, eu no caso não tenho esse tipo de vaidade, o que é que você faz? Eu estou com pouco tempo, estou com pouco dinheiro para comprar gás, que economiza bem mais que quem esquenta no micro-ondas. Você tem com medo de pegar câncer, e aí você tudo conversa dos médicos. Aí o que é que isso acontece? Você faz o quê? Eu vou cozinhar o feijão, colocar de tigelinha assim, temperado no congelador, porque ele vai preservar. E aí eu não vou cozinhar feijão todo dia, porque eu não tenho tempo. Logo que eu cheguei em São Paulo, eu não tinha ninguém para me ajudar. Sabe o que eu fazia? Comprei um tanquinho daquele de plástico, que o motorzinho é lá embaixo, meio barulhento. Chegava em casa, eu não queria ficar assim para a igreja, irmã Lúcia. Congregava na Deus Amor. E na Deus Amor é culto 7 dias da semana. E eu congreguei 2 anos sem faltar um dia. Tinha semana que eu ia 8 vezes na igreja. Mas eu digo, eu estou sem tempo para lavar roupa. Primeiro, paguei com o dinheirinho que eu trabalhava, que eu não sabia trabalhar de nada. Eu pagava a mulher para lavar todas as nossas roupas. E passar, não me lembro se ela passava, eu sei que eu também não passava, né? Não sei passar isso até hoje. Depois eu comprei o tanquinho. Depois que chegava da igreja, colocava as roupas de ajudante. Sabe como que é? Para o tanquinho lavar. E eu dormi tarde, mas amanhã, faltando o culto, eu não falto. Entendeu? Estou falando de mim, você é você. Então eu conseguia fazer isso. E você, eu sei quem é mãe de família, sabe que você se vira nos 30, organizando o seu tempo. Eu digo para os irmãos, como pastor, a gente descobre que muitas pessoas têm mesmo ocupações que lhe impedem alguns momentos de vir à igreja. Mas uma coisa que com o tempo a gente vai descobrindo, que algumas pessoas não conseguem cultuar direito, não porque não tem tempo, mas porque não sabe aproveitar o seu tempo. Porque querendo ou não, você vai falando, você, mesmo quando você fala, eu estava fazendo isso, estava fazendo aquilo outro, aí você percebe o seguinte:
Se essa pessoa acordasse um pouquinho mais cedo, sobraria tempo, mas como ela acorda tarde, o tempo dela ficou curto e ela tem que fazer a comida mesmo, tem que fazer o jantar. Aproveite o seu tempo, porque isso vai ajudar a sua espiritualidade. A maioria dos cristãos, não sei se você sabe, mas a maioria dos cristãos, um tempo atrás, pelo menos uma pesquisa do Antônio Gilberto, num livro dele, ele já morreu, mas tem o seu livro, cerca só de 10% dos crentes tinha lido a Bíblia inteira. Sabe por quê? A maioria de nós falta de tempo, ou melhor, porque a gente não tira tempo. Como eu disse para os irmãos que eu estou fazendo um curso online, mas o tempo que eu tenho é enquanto eu estou lá cortando com a máquina, fazendo a colagem das peças, pego os vídeos, produzo ele tudo em áudio, de 41 minutos, 48, 50 minutos, e trabalho fazendo curso escutando, porque eu não posso assistir o vídeo, então eu trabalho o dia inteiro, escutando várias aulas durante o dia, enquanto estou trabalhando e lutando para concentrar, porque eu posso dizer que no momento eu não tenho tempo para assistir, ficar ali 40 minutos, 80 minutos assistindo uma aula de teologia, então eu tenho que fazer o meu tempo. Você pode fazer o seu tempo também, para orar, jejuar, ler a Bíblia, vir à igreja. Isso é administração do nosso tempo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu digo para vocês que todo mundo por onde você vai é reclamando a questão do tempo, mas você percebe que são poucas pessoas que administram bem o tempo que Deus lhe deu. São poucas pessoas que administram bem. Olhe para si, olhe para a sua casa, veja a hora que você levanta, a hora que você vai dormir, veja quando você vai fazer as coisas, se está fazendo aquilo no tempo certo, e você vai perceber. Você vê pessoa solteira dizendo que está sem tempo, aí você vê gente casada com filhos sobrando tempo. É como administra o tempo, tá bom? Quem entendeu diz amém. Amém. Qualquer coisa, assista a caminhada das formigas, como diz o provérbio. Vai ter com a formiga. Vai ter com a formiga. Que elas trabalham em conjunto sem precisar de um chefe dizendo: agora trabalha, agora dorme. Mas elas conseguem organizar. E as formigas, elas não fazem todo mundo o mesmo papel. Elas têm a sua comunicação sem liderança. Elas trabalham. A formiga trabalha, o gafanhoto trabalha sem liderança, mas eles conseguem cada um fazer o seu papel. E se na corrida uma formiga cair, as outras carregam ela e levam para o formigueiro. Tem uma formiga lá carregando uma folha que é muito grande, que ela carrega muitos pesos além de si, e tem uma folha muito grande que uma não está conseguindo carregar. Sabe o que as outras formigas fazem? Ela está indo daqui para lá, encontra uma vindo e está dando trabalho. A formiga que está indo encontra aquela outra cambaleando, ajuda, volta e ajuda a outra a levar aquela folha para o seu formigueiro. E aí no final todo mundo trabalhou. Isso é ganhar tempo. Então coloca esses meninos para trabalhar, para ajudar o marido, a mulher, ganha tempo. Fazer que nem a irmã ali, né? Como é o nome da a sua filhinha? Tem quantos anos, mais velha? 10 anos. Já consegue carregar o menino aqui, carrega aqui, já faz até comida. E aí a mãe vai ter tempo. Então, pais que têm filho com 10 anos, acordando 10 horas, e a mãe fazendo um cafezinho, buscando pão para eles, depois essa mãe fala: eu não tenho tempo. Não, não é problema de tempo. Ela tem o contrário, professor. Às vezes nós sabemos que nosso computador umas 8 horas hoje, porque também, aí ela vai levantando ela vai. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu levantava para os afazeres antes do meu pai. Ele já gritava: Ailton, buscar o cavalo, Ailton, cortar a mandioca, Ailton, amolar a enxada, Ailton, pega o machado. E quando foi meu pai levantava, já estava pronto para a gente ir. Eu não sei, mas pelo menos ele ganhava muito tempo com isso. Feche seus olhos. Deus tem misericórdia de nós, que possamos administrar o nosso tempo e não vivermos tão enrolados, Deus, com essa vida por falta de prudência e de sabedoria. Ajuda-nos a administrar o nosso tempo, nosso trabalho na igreja, na família, no casamento, no namoro, na viagem. Deus nos dá graça para administrar, para que assim venhamos sobrar tempo para pensar em Ti, na Tua obra, no Teu reino, e fazer a Tua vontade, no nome de Jesus. Amanhã nós temos aqui teologia e prova, não falte. Sexta-feira
pregação da palavra de Deus, culto de libertação. Sábado a mocidade vai ter uma saída. E domingo a escola bíblica dominical, falando sobre as promessas de Deus para a igreja. Não falte, venha em nome de Jesus e saia com a mocidade no domingo. E depois tem aquele café aí sempre. Nosso irmão Eduardo, Deus abençoe a sua vida, tá bom? Parece mais vezes aí quando o senhor chegar sem tempo. Tá bom? Ganhou tempo. Eu cheguei na igreja sem tempo. Vai na igreja mais perto. Isso é aproveitar o tempo. Não foi desculpa, né, irmão? Que se fosse outra pessoa, falaria para o pastor: não fui porque estava sem tempo. Estava falando a verdade. Mas não ficaria sem cultuar. E todo mundo hoje tem uma igreja bem pertinho. Quem é que não tem, né? Então Deus abençoe os irmãos. Fique de pé. Eu quero convidar